Olá, aqui é Chico Vieira, professor de cálculo. Vamos aí ao primeiro exercício dessa parte de integrais. São questões básicas importantes para a gente poder dar sequência e fazer questões mais caprichadas. Então vamos ao primeiro exercício. Estou chamando esse primeiro exercício de integrais básicas e fundamentais. Então nós temos aqui diversas equações, questões para resolver, tá? Então o nosso primeiro exercício que iremos fazer é essa. A integral de e elevado a 2x. Então esse é o nosso primeiro desafio, letra A. A integral de e elevado a 2x dx. Qual é o resultado dessa integral? Primeiro você precisa lembrar, vou colocar aqui como uma observação, que a integral de e elevado a x é simplesmente e elevado a x. Tá? Essa é a expressão básica. Então a integral de e elevado a 2x é também e elevado a 2x, mas não para por aí. Não para por aí que pela questão da regra da cadeia, você vai ter que multiplicar pela derivada disso, multiplicar por 2. Mas se você multiplicar por 2, você ao mesmo tempo precisa dividir por 2. De tal maneira que quando você derive essa expressão, volte a dar o resultado do que existe aqui dentro dessa integral. Então, só para a gente confirmar, o que a gente tem que fazer é a derivada de e elevado a 2x sobre 2 mais a constante, tem que dar o que está dentro aqui dessa integral. A integral da constante é nula, a derivada de e elevado a 2x é o e elevado a 2x vezes 2. Dessa forma cancela e fica apenas o que está dentro da integral. Então, de forma prática, a integral de e elevado a 2x é e elevado a 2x sobre 2. Vamos fazer mais problemas, tá? Nosso próximo exercício que iremos fazer é também de exponencial. A letra B da questão é e elevado a menos x dx. Então, fica ele mesmo, mas aí eu preciso dividir pela derivada desse número. A derivada desse número é menos 1, mais a constante. A gente pode reescrever isso de forma um pouco melhor. Então, fica menos e elevado a menos x mais a constante. Vamos seguindo, tá? Seguindo com essa parte de quantidade, você vai ficar craque. Então, vamos para a letra C. A letra C, ela é a expressão, a integral de x mais 3 elevado a x, dx. Então, aqui a gente tem uma divisão de duas integrais. Vai ficar a integral de x mais 3, que multiplica a integral de e elevado a x. A integral de x é uma função polinomial. Então aqui você aumenta um expoente, fica 2 e fica 2. E aqui é apenas a integral de e elevado a x, é o próprio elevado a x. Então já está resolvido, mais a nossa constante. Ok? Então a gente tem aqui uma soma e a gente divide essa soma em duas integrais, colocando sempre essa constante para fora da integral. E depois tem que analisar, é a integral de uma função polinomial, é a integral de uma função exponencial. Isso aí aplicando a regra em cada um deles. Ok, então vamos aqui para a letra D. A nossa letra D é a integral do cosseno de 3x dx. A função que eu derivo e que dá o cosseno é a função seno. Então isso aqui é seno de 3x. Mas se a gente derivar seno de 3x, vai dar cosseno de 3x vezes 3. Como a gente não quer esse 3 que vai ser multiplicado, então a gente divide por 3, mais a nossa constante. Ok? Então, próximo tópico. Letra E. A letra E é a integral de seno de 5x dx. A função que eu derivo e que dá o seno é a função cosseno. Mas quando eu derivo cosseno, fica menos seno. Então a gente já tem que colocar esse menos para poder ficar, vamos dizer assim, correto. Então quando a gente deriva cosseno, dá menos seno. Mas com esse menos vai ficar mais. Mas eu teria que multiplicar por 5. Mas como eu não quero que multiplique por 5, então a gente já divide por 5, mais a nossa constante. Ok? Então está aqui a integral de seno de 5x dx. Menos cosseno de 5x sobre 5 mais a constante. Então, dando continuidade. Letra F. A nossa letra F é a integral de e elevado a 2x somado com e elevado a menos 2x dx. Então, aqui a gente tem duas integrais na prática. A gente tem a integral de e elevado a 2x dx
somado com a integral de e elevado a menos 2x dx. Essa integral de e elevado a 2x a gente já fez praticamente igual. Então ela vai dar e elevado a 2x, como eu vou multiplicar por 2, eu preciso então dividir por 2. E a outra integral, a gente tem o e elevado a menos 2x, mas eu vou multiplicar por menos 2. Então eu tenho que dividir por menos 2. Dividir por menos 2, na prática, a gente deixa assim, ó. E elevado a 2x sobre 2 menos e elevado a menos 2x sobre 2. Então a gente pode pelo menos colocar um meio em evidência. Então colocando um meio em evidência vai ficar e elevado a 2x menos e elevado a menos 2x. Lembrando sempre da nossa constante. Ok? Continuando então. Letra G. A nossa letra G é a integral de seno ao quadrado mais seno de x dx. Então nós temos duas funções muito tranquilas. Então vai ficar a integral de x ao quadrado mais a integral de seno de x dx. A integral de x ao quadrado é uma função polinomial. Você aumenta uma unidade no expoente em cima e embaixo. E a integral do seno é uma função cuja derivada dá o seno, que é o cosseno, sendo que é menos cosseno de x, mais a constante. Melhorando aqui então, vai ficar x3 sobre 3 menos cosseno de x mais a nossa constante. Se a gente derivar isso aqui, a gente vai obter justamente o que está dentro da integral. Ok? Então, vamos para a próxima letra. Nossa letra H. Nossa letra H é a integral de 3 mais cosseno de x dx. Então, a integral a gente pode dividir em duas partes. 3 dx mais a integral de cosseno x dx. A integral de 3 é simplesmente 3x e a função que eu derivo e dá o cosseno é o seno de x mais uma constante. Então, sem grandes mistérios, tá? É aplicando o que a gente realmente já sabe. Letra I. Letra I, nós temos aqui o cálculo da integral de e elevado a x somado com e elevado a menos x, tudo isso dividido por 2 dx. Bem, a gente pode colocar a constante para fora e a gente pode então ter duas integrais, que é a integral de e elevado a x dx mais a outra integral, que é a integral de e elevado a menos x dx. Dessa forma aqui, ó, a gente tem 1 meio e elevado a x, 1 meio e elevado a menos x dividido por menos 1. Então, na prática, isso aqui eu posso colocar 1 meio em evidência, fica e elevado a x menos e elevado a menos x mais a nossa constante. Ok? Dando sequência para a gente se acostumando. A letra J é para a gente calcular a integral de 1 sobre e elevado a 3x dx. Bem, a gente pode organizar isso da seguinte maneira. A gente levanta e troca o sinal, então é e elevado a menos 3x dx. A integral de e elevado a menos 3x é e elevado a menos 3x, sendo que a gente tem que dividir por menos 3, mais a nossa constante. Tentando melhorar isso aqui só um pouquinho, fica menos 1/3 de e elevado a menos 3x mais a nossa constante. Ok? Dando sequência, vamos para a letra L. A letra L nós temos a integral de seno de 3x somado com cosseno de 5x dx. Então vamos dividir isso em duas integrais. A integral de seno de 3x dx somado com a integral de cosseno de 5x dx. Então, ó, a integral do seno é a função cosseno. Mas aí eu tenho que colocar o sinal negativo. Cosseno de 3x. Como eu vou multiplicar por 3, a gente precisa dividir por 3. Já a integral do cosseno é a função seno. Seno de 5x. E aí, como a gente vai multiplicar por 5, a gente então tem que dividir por 5. Mais a constante. Então está aqui a resolução dessa letra L. Então, dando sequência, vamos para a letra M. Letra M é a integral de 1 sobre x mais e elevado a x dx. Vamos dividir isso mais uma vez em duas integrais. A integral de 1 sobre x dx
somado com a integral de e elevado a x dx. A função que a gente deriva e dá 1 sobre x é ln de x. E a integral de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Então está aqui a resolução dessa letra m, ok? Então pela primeira vez, ó, a gente fez essa integral, a integral de 1 sobre x. A integral de 1 sobre x é ln de x, ok? Então próxima letra, letra n aqui, nós temos a integral de seno de x sobre 2 dx. Bem, a função que a gente deriva e dá o seno é a função menos cosseno de x sobre 2. Sendo que dessa vez, a gente quando multiplicar por essa derivada, vamos multiplicar por 1/2. Multiplicar por 1/2, para cancelar esse 1/2, é na verdade multiplicar por 2. Então, isso aí ó, já é o resultado dessa integral. A gente pode melhorar um pouco, menos 2 cosseno de x sobre 2 mais a nossa constante. Se você quiser tirar a prova que você pode tirar é assim, ó, derive esse valor, derive essa função, esse menos 2 fica constante, a derivada do cosseno, ela é menos o seno de x sobre 2, multiplicado pela derivada aqui de dentro, que é 1/2. Então, ó, esse menos com menos vira mais, esse 2 com esse outro 2 será cancelado, e o que vai sobrar aqui é apenas o que estava dentro da integral, que é o seno de x sobre 2. Então, isso aqui está corretíssimo. Continuando aqui, a letra O. A letra O, a gente tem aqui a integral de cosseno de x sobre 3 dx. Então, a função que a gente deriva e dá o cosseno é a função seno de x sobre 3. Sendo que como eu vou multiplicar por 1/3 e eu quero acabar com esse 1/3, na prática a gente tem que multiplicar por 3. E aí, só reorganizando, vai ficar 3 seno de x sobre 3 mais a nossa constante, ok? Então está resolvido essa letra O. Vamos então aqui fazer a letra P. A letra P nós temos a integral da raiz cúbica de x cosseno de 3x dx. Então a gente vai dividir isso em duas integrais. Então vai ficar aqui, ó, a integral da raiz cúbica de x dx mais a integral de cosseno de 3x dx. Vale a pena a gente melhorar isso aqui em forma de fração. Isso é integral, como esse número quando não aparece é um número 1, isso é integral de x elevado a 1/3. E isso daqui a gente já fez hoje, a função que a gente deriva para dar o cosseno é a função seno, sendo que como eu vou multiplicar por 3, eu preciso dividir por 3. Então aqui essa parte já está resolvida, a gente precisa resolver aqui. Então para resolver aqui, a gente vai acrescentar uma unidade aqui em cima. Então fica x elevado a 1 mais 1/3. E esse mesmo valor vem aqui para baixo, 1 mais 1/3. Repetindo o restante, seno de 3x sobre 3. Então isso aqui ó, dá 4/3. Então o que a gente vai ter é x elevado a 4/3 dividido por 4/3, mais seno de 3x sobre 3. Então, melhorando esse fator, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, dessa forma, o inverso da segunda vai ficar 3/4 de x, colocaria 4/3, posso deixar 4/3, mais o seno de 3x sobre 3, mais a nossa constante. Então, tem que ter um pouco de cuidado para calcular essa integral, certinho? Então, essa foi a nossa letra P. Vamos então para a nossa letra Q. A integral que nós vamos calcular agora é x mais e elevado a 3x dx. Então, ó, dividindo em duas, a integral de x dx somado com a integral de e elevado a 3x dx. Então, dessa forma, vai ficar x2 sobre 2, acrescentando uma unidade em cima e embaixo, e elevado a 3x, como eu vou multiplicar por 3, eu preciso dividir por 3, mais a nossa constante, certo? Então, dando sequência, após essa letra Q, a gente vai ter aqui, então, a nossa letra R. E aí nós temos a integral de 3 somado com e elevado a menos x dx.
Então, ó, essa integral, a integral de 3 é apenas 3x, a integral de e elevado a menos x é elevado a menos x dividido por menos 1. E aí a gente deve organizar isso aqui. Então nós temos 3x menos e elevado a menos x, mais a constante. Se achar um pouco mais elegante, a gente pode passar aqui, ó, esse expoente para baixo, ele fica positivo, e aí a gente pode deixar dessa forma. Muito bem, então estamos finalizando praticamente aí a primeira questão. Para a gente finalizar, faltam apenas 3 letrinhas. Então a próxima integral, 5 e elevado a 7x dx. Então veja como é que fica. Coloco o 5 para fora, fica a integral de e elevado a 7x. Dessa forma, a integral de e elevado a 7x é elevado a 7x. Como a gente vai multiplicar por 7, a gente precisa dividir por 7. Não tem mais o que fazer, nossa constante. No máximo a gente pode organizar para ficar uma fração aqui mais organizada. 5 sétimos de e elevado a 7x mais a constante. Ok? A letra T é a integral de 1 menos cosseno de 4x dx. Então, a integral de 1 é apenas x. A integral do cosseno, vou fazer com mais calma para a gente não se confundir com esse sinal. A função que a gente deriva e dá o cosseno é a função seno. Então é seno de 4x, derivando já dá o cosseno de 4x. Mas como aqui eu vou multiplicar por 4, eu preciso dividir por 4. Então chegamos à expressão praticamente organizada, não precisa mais fazer muita coisa, ok? Então essa integral de 1 menos cosseno de 4x, ela é x menos seno de 4x sobre 4 mais a nossa constante. E a nossa última letrinha desse exercício, a nossa letra U, é a integral de 2 mais o seno de x sobre 3 dx. Então a integral de 2 é simplesmente 2x, e agora a gente vai integrar o seno de x sobre 3 dx. Então vai ficar 2x mais a integral do seno, a função que eu derive da seno é a função cosseno. Mas aí eu tenho que colocar menos cosseno de x sobre 3. Como a gente vai multiplicar por 1/3, depois a gente precisa multiplicar por 3. Então, reorganizando isso aí, ó, ficou 2x menos 3, que multiplica cosseno de x sobre 3, mais a nossa constante. Com isso, a gente consegue aí fechar essa primeira questão. Essa questão inicial, ela é uma questão básica, uma questão importante. Você tem que achar realmente essas coisas fáceis. Todas as outras questões que a gente vai fazer, elas são baseadas nessa primeira questão. Então, saber integrar a função seno, saber integrar a função cosseno, função exponencial, função logaritmo, são coisas muito básicas para quem quer realmente fazer uma boa prova dessa parte de cálculo 1, essa parte de integrais. Então, se você ainda não está acostumado com essa parte de cálculo de integrais, se você achou, vamos dizer assim, essa aula um pouco rápida, na verdade essa aula é muito básica, essa questão é uma questão muito básica. Então você precisa rever esses conceitos que a gente acabou de apresentar para que você possa seguir. Então a gente vai ter um nível praticamente gradativo. Cada vez que a gente agora fizer mais questões, são questões cada vez mais caprichadas. Essas foram muitas questões longas, ou na verdade questões muito curtas. As próximas questões que a gente vai fazer, o tamanho de cada uma vai aumentando, o nível de dificuldade vai aumentando. Então só passe para a próxima questão se você realmente já estiver achando esse exercício fácil, exercício simples, ok? Aqui foi Chico Vieira, um forte abraço para todos vocês.